Olá, pessoal! E aí, tudo bem? Eu sou a Liz Bliss, astróloga, e hoje eu estou passando por aqui para falar da lua nova que vai acontecer no signo de Virgem. O Sol entrou no signo de Virgem no dia 23 e a lua nova vai ser no dia 27 de agosto, às 5 horas e 17 minutos, pelo horário de Brasília. E com isso, dá início a um novo ciclo lunar. Nesse vídeo a gente vai conhecer um pouco mais sobre o signo de Virgem. Vamos fazer uma análise detalhada do mapa astrológico dessa lua nova, que abrange o período que vai até a próxima lua cheia, que vai ser no dia 10 de setembro. E assim a gente vai conhecer quais são os principais desafios para a gente aprender um pouco como é que a gente navega por esses momentos turbulentos que a gente está vivendo. E por fim, eu vou falar um pouco mais, que eu já falei no vídeo anterior, sobre Marte no signo de Gêmeos, um aspecto muito importante porque ele fica lá durante 7 meses. Então, vamos ver quais são os aspectos negativos e os aspectos positivos dessa configuração. Vamos então começar o nosso vídeo falando sobre o signo de Virgem. E aí você pode até perguntar, por quê? Eu nem sou de Virgem, mas veja bem, todos nós temos todos os signos do zodíaco dentro de nós. Às vezes não temos o Sol naquele signo, mas temos o ascendente, ou a Lua, ou alguns planetas. Mesmo que esse signo esteja vazio de planetas, ele também ocupa alguma casa. Ou seja, todos os signos com as suas matrizes energéticas, com as suas qualidades, todos eles estão dentro de nós. E mesmo que a gente não tenha dentro de nós, ou seja, no nosso mapa astrológico, características fortes de Virgem, nós convivemos com pessoas de Virgem. E aí é importante entender um pouco sobre essas características para melhorar as relações. Eu escrevi sobre o signo de Virgem na perspectiva esotérica no meu blog. E você pode ir lá para aprofundar um pouco esses conhecimentos. Mas eu vou aqui mencionar alguns aspectos que são interessantes. Virgem é o 6º signo do zodíaco. Ele é associado à pureza e à inocência. É um signo mutável. Ou seja, na astrologia existem 3 ritmos: o cardial que começa, o fixo que mantém e o mutável que muda, modifica e transforma. Ele é o 2º signo do elemento terra. E em Virgem, aquela matéria bruta de touro, que é o 1º signo de terra, ela fica refinada, organizada e sistematizada. E eu quero lembrar que a própria escrita naqueles tabletinhos de barro, ela foi inventada na era de Virgem, porque lá no hemisfério norte, o período de Virgem é aquele que sai do verão e vai entrando no outono. Então, para isso é necessário inventariar a colheita para poder fazer os estoques do inverno. Então, essas foram as primeiras tentativas de escrever, inventariar. E isso diz muito sobre o signo de Virgem. Embora aqui no hemisfério sul seja um signo de preparação para aquela luz que vem com o equinócio da primavera e depois o verão. De qualquer maneira, é um signo de mudança e é importante a gente entender isso. Então, as pessoas que têm forte ênfase no signo de Virgem são pessoas críticas e analíticas, e isso vai depender também do grau de evolução espiritual de cada ser. As pessoas com tendências mais negativas, elas tendem a ser excessivamente críticas e muito preocupadas. Estão sempre achando que alguma coisa ruim vai acontecer ou que alguma doença vai abater sobre elas. Então ficam tomando muitos remédios, são as chamadas hipocondríacas. Virgem também atua no sistema nervoso quando a pessoa é preocupada demais. Já os tipos positivos, eles exibem um padrão moral muito alto, assim como princípios elevados e muita diligência na realização das tarefas.
Esses virginianos são trabalhadores e servidores, são extremamente confiáveis, diligentes, são prestativos, amigos leais e desenvolvem também a humildade na medida em que vão servindo as pessoas. Então, a questão da humildade é uma virtude importantíssima associada ao signo de Virgem e quanto mais a gente desenvolve essa virtude, mais a gente vai eliminando os conflitos internos, as guerras internas, as divisões internas. Então, a humildade ela está associada exatamente a essa diminuição do ego que quer se impor no mundo. Então, os conflitos tendem a diminuir com a humildade. E quando isso acontece, a compreensão espiritual, ela desperta nas profissões ou atividades que são voltadas para o serviço da humanidade. As profissões virginianas estão ligadas à saúde, à agricultura e à alimentação em geral, à limpeza, à higiene, bem como as pesquisas científicas que visam a melhoria da condição humana, de uma maneira geral. Então, a saúde, ela é muito importante para os virginianos que estão no caminho espiritual e, em geral, eles desenvolvem essa preocupação com o corpo físico, com a dieta, com a alimentação, enfim, com tudo que diz respeito ao bem-estar da saúde do corpo físico, para que possa haver também um desenvolvimento dos outros atributos da alma, da mente e do espírito. Esse é um signo muito sensível e muito gentil, que se incomoda muito com cenas impactantes. Então, sabe, aquelas pessoas que gostam de causar, de fazer barracos, nossa, virginianos querem ficar muito longe dessas pessoas. E quando começam os conflitos e as guerras, aí os virginianos precisam se isolar, porque eles querem se ausentar dos conflitos e da violência, como a deusa Astreia, que é a mitologia do signo de Virgem, de acordo com a Grécia Antiga, não é? Então, muitos astrólogos também associam ao signo de Virgem Perséfone, que era filha de Deméter, associam essas duas deusas ao signo de Virgem, mas eu prefiro ficar com a deusa Astreia, que era filha, ou é filha, né, de Zeus e de Temis, sendo uma deusa que representa a inocência. Disse que a deusa Astreia viveu na humanidade na Idade do Ouro. Em termos de eras zodiacais, isso aí corresponde às eras de Câncer, Gêmeos e Touro, porque na era zodiacal de Áries, em torno de 2000 a.C., os humanos começaram a guerrear, as conquistas e a violência se tornaram um lugar comum. Então, a Astreia, ela se recolhe para manter a sua pureza e para manter a sua paz. Quando os seres humanos precisam manter essa pureza e precisam buscar ou alcançar a paz, então eles também se recolhem dessa violência. E o signo de Virgem nos ensina que a violência no mundo é o reflexo de guerras internas e externas que são travadas por nós, seres humanos, nos constantes conflitos pela sobrevivência, pelas relações, pelo poder, pela glória, pela conquista, pela ambição. Então, quando a gente coloca a humildade na vida, os conflitos eles tendem a cessar. Virgem tem a regência convencional de Mercúrio, que simboliza a mente, sendo que é a mente prática, a mente utilitária. Mas Virgem tem na regência esotérica a Lua. Eu escrevi sobre isso no artigo lá no blog, então se você quiser aprofundar mais essa questão esotérica associada à Lua na regência de Virgem, você pode procurar o artigo. Por agora nós vamos ver então o mapa astrológico dessa Lua Nova. Esse é o mapa da Lua Nova, que vai acontecer no dia 27 de agosto, é um sábado, às 5 horas e 17 minutos da manhã. Ele foi traçado para o local onde eu estou, portanto, não vamos considerar as casas astrológicas, tá? Vamos considerar apenas os planetas nos signos e os
aspectos que eles fazem entre si. Então aqui está o Sol e a Lua em conjunção, né, que é o que significa lua nova, no grau 4 de Virgem. E aí a gente vai buscar então os regentes dessa lunação, os regentes de Virgem. E veja que nesse mapa astrológico específico eu trouxe, além do Mercúrio, que é regente, a Lua, que também é o regente esotérico, e eu trouxe também Ceres, que muitos astrólogos atribuem. Ceres é um planetoide, e Ceres é a deusa da agricultura, muitos astrólogos atribuem essa deusa ao signo de Virgem, então eu trouxe também a regência de Ceres nesse mapa astrológico. Então vamos ver, a primeira coisa que a gente considera é o regente Mercúrio, que é o regente convencional. E onde é que Mercúrio está? Mercúrio está em Libra. Libra é um signo de pacificação. E Mercúrio simboliza a mente. Então, Mercúrio em Libra tem a ver com mediação, tem a ver com um juízo e com um sentido, um julgamento no sentido mais elevado. E aqui a gente nota que existe um aspecto, essa linha azul, que é um aspecto de fluência com o planeta Marte. E isso é um aspecto muito positivo que a gente vai ver adiante. Então, Mercúrio em Libra é aquela mente que vai buscar harmonizar os opostos e a dualidade também que Marte em Gêmeos representa. Então veja que a outra regência, que é Ceres, está em conjunção com Vênus. Isso também é interessante porque Vênus está num fogo cruzado. Veja que ela faz uma quadratura T com Urano e Saturno, que ficou no céu durante todo o ano de 2021, trazendo aqueles conflitos, trazendo aquelas explosões, aquelas mobilizações, que na verdade representam toda uma revolta, vamos dizer assim, com relação ao status quo, com relação à imposição de regras e normas que vem de cima para baixo. Essa quadratura, ela representa esses conflitos que vão voltar a acontecer agora durante esse segundo semestre. Veja que estão muito próximos. Urano está em 18 graus, né? Os dois planetas estão retrógrados, é o que significa que está em vermelho, e o Saturno está em 20 graus. E Vênus, nessa lua nova, ela está nesse fogo cruzado desta quadratura T. E, de certa forma, isso dá uma amenizada, porque Vênus é um planeta benéfico, e os benéficos, mesmo em aspectos tensos, eles, de certa forma, dão uma aliviada nas tensões, tá? E Ceres, também em conjunção com Vênus, vem dar aquele recadinho no sentido de ter mais calma, de ter mais humildade, embora esteja em Leão, e Leão é um signo onde Vênus gosta de aparecer, gosta de se expressar, gosta de colocar a sua individualidade. Esse movimento ele pode causar aí algumas limitações, porque Saturno ele sempre limita quando ele toca algum planeta, seja num aspecto positivo ou num aspecto negativo, tá? Então Saturno ele está dizendo o seguinte: olha, não é hora de se amostrar, de mostrar os feitos, de se expressar, né? Então tenha mais paciência, cultive melhor, vá arar melhor este solo, né, dos seus projetos, das coisas que você está fazendo, das coisas que você gosta e que te dão prazer. Então procure cultivar isso de uma forma mais efetiva, de uma forma mais seletiva, né? Classificando melhor, discriminando no sentido positivo, que é aquele sentido de separar o joio do trigo antes de expor, porque o Saturno ele vai colocar limitações, ou seja, não é hora, tá? A hora é hora de realmente humildade, é a energia que está no ar, porque Ceres tem essa regência de Virgem. Virgem é esse signo cuja virtude da humildade é importantíssimo para a manutenção da paz e para aliviar os conflitos e principalmente as divisões da mente. Buscar o conforto na realidade cotidiana, na verdade, né? É o que Ceres aí está
comunicando para Vênus, em vez de coisas muito elaboradas, muito milaborantes. É o cotidiano, é o dia a dia, buscar essa beleza mais simples, a simplicidade que Virgem significa e que nessa lua nova é aquilo que a gente deve buscar internamente, porque a lua nova, ela sempre traz essa energia do recolhimento para que a gente possa refletir melhor e estabelecer diretrizes para um novo ciclo. Então, esse é um excelente tempo para organizar, para começar a pensar no fim do ano, tá? É na energia de Virgem que a gente começa já a planejar o fim do ano e já estabelecer, lançar algumas sementes para o próximo ano de 2023, tá? Vênus, ela sempre vai representar paz, harmonia, diplomacia, beleza e sensualidade. Na quadratura com Urano, que é um planeta que é rebelde, disruptivo, ele é estranho, inconvencional, então podem ocorrer aí mudanças, né, de relacionamento. De alguma maneira, as relações podem estar, vamos dizer assim, passando por mudanças. E essas mudanças, elas podem ser bruscas. Então, isso pode acontecer. E pode acontecer também uma liberação, tá? Uma liberação. Só que o Saturno diz o seguinte: olha, tenha calma, qualquer movimento que você for fazer de se soltar, de liberar, né? A quadratura com Urano dá aquela vontade, vamos dizer assim, de chutar o pau da barraca. Então, dá um tempo, né? Dá um tempo, porque tá aqui com Ceres, né? É o tempo também de pensar as coisas com simplicidade, com humildade, de tirar aquele ego, né, que vem com orgulho, com aquela vontade de impor, com um autoritarismo, né? Então, tirar tudo isso do caminho, simplificar, enxugar um pouco mais a vida e focar mais no cotidiano mesmo, nas tarefas diárias, né? A fazer decisões bruscas com uma quadratura T de Urano no céu não é uma coisa muito aconselhável, tá bom? Ceres em conjunção com Vênus é aquele conselho lá da mitologia de Astreia, né? Que é também representada aí pelo Sol e a Lua em conjunção em Virgem. Ou seja, se recolher, buscar a paz interior, se afastar daquilo que está causando conflito ou que está gerando vibrações indesejáveis na vida, no dia a dia, para que você possa realmente restabelecer a sua paz interna por meio da organização da vida. O mais problemático aspecto dessa lua nova diz respeito a Marte em Gêmeos. Ele está fazendo quadratura com essa lua nova, tá? O importante aqui nesse aspecto dessa quadratura de Marte com a lua nova é a não ação impulsiva. Então, novamente, mais um aspecto que pede calma e tranquilidade, buscar a paz, buscar a simplicidade, evitar agir por impulso. Por outro lado, o Marte, como eu já falei, ele está fazendo esse aspecto benéfico com Mercúrio. Isso vai favorecer os estudos, não é? Por quê? Porque Mercúrio, ele é o dono da casa onde Gêmeos está. Aliás, onde Marte está, que é o signo de Gêmeos. Então, é como se Marte chegasse na casa de Gêmeos e estivesse sendo bem recebido por Mercúrio, tá? Só que o Marte, quando ele chega na casa do Mercúrio, ele quer discutir, ele quer argumentar, ele quer falar das suas ideias, quer mostrar suas opiniões fortes, tá? E vocês imaginem tudo isso em tempos de eleições. Bem, só que ele é bem recebido pelo Mercúrio, que é o dono da casa. Então, o Mercúrio vai fazer o quê? Vai mediar, vai dizer para ele, realmente, você tem razão, vai fazer um pouco aquele papel do pacificador e do diplomata. Então, é isso que a gente deve fazer. Se a gente se encontrar com pessoas que venham com essas ideias fortes, que venham querer impor aquilo que pensam, que vem com todas essas argumentações muito fortes, convincentes, querendo convencer, né? Então a gente vai lá e tenha calma e tal, né? Tenta equilibrar um pouco, harmonizar e pacificar
que é o que Mercúrio em Libra faz, tá bom? Então, não custa nada ouvir, tá? Às vezes concordar, mas não entrar no jogo passional, argumentativo que Marte vai estimular. Tá certo? E isso pode acontecer aonde? Gêmeos é um signo que tem a ver com a vizinhança, com a escola, com o supermercado, com a academia, com todos esses lugares do cotidiano. Então, vai levando com leveza. Pode fazer um pequeno comentário e tal e tira de tempo, né? Sai, fica na sua paz interna, que é o que Virgem recomenda. A paz interna é esse lugar que está guardado como Astreia, né? Na mitologia ela se retirou para salvaguardar esta paz interna. Então esse é um lugar sagrado que existe dentro de todo mundo, esse lugar de paz, e que a gente pode se conectar com ele em qualquer momento. A partir do momento que a gente identifica no mundo externo essa energia do conflito, a gente já pode fazer o contraponto com essa paz interna, se voltar para dentro e se proteger ao mesmo tempo em que está respeitando o outro nas suas opiniões, sejam elas muito enfáticas, muito argumentativas ou até mesmo agressivas. Então agora vamos falar de Marte no signo de Gêmeos, que é uma coisa importante porque ele fica 7 meses nesse signo. Então é uma oportunidade única para que a gente conheça no nosso mapa astrológico onde está o signo de Gêmeos, ou seja, que casa astrológica ou setor da vida esse signo ocupa, porque Marte vai estar lá forçando, Marte vai estar dando energia, dando aquele pique para as ações, para que as coisas sejam feitas e realizadas nesse setor da vida onde ele se encontra no seu mapa astrológico. E se você quiser fazer o mapa astrológico, você pode entrar no meu site, o www.lisbliss.com, e enviar um e-mail para mim, para que a gente possa então agendar uma consulta. Ok? Então vamos lá. Marte, ele vai percorrer todo o signo de Gêmeos em movimento direto. Depois ele fica retrógrado, ele volta tudinho até o começo do signo e fica direto de novo. Então tudo isso vai levar 7 meses, tá? E nesse percurso ele vai fazer vários aspectos. Então, ao longo desses próximos meses, sempre vamos falar sobre o Marte, onde ele está, em que grau, qual aspecto com que planeta ele está fazendo no céu. Então, esse tema de Marte em Gêmeos, ele ainda vai render, tá bom? Então, vamos ver assim quais são as principais características. As palavras-chave de Marte em Gêmeos são agilidade mental, versatilidade, acuidade, habilidade mecânica, inventividade e competição intelectual. Então, essas são as qualidades positivas. Marte, ele vai estimular muito a mente. Agora, tem também quais são as armadilhas. Porque ele estimula muito a mente, ele vai estimular a fala também. Então, isso pode gerar fofocas, muita tagarelice, uma mente extremamente argumentativa, polarizada e tendenciosa, porque Marte ele é passional, não é? Fake news que se alastram com a rapidez de um incêndio florestal, e isso em tempos de eleições é realmente muito perigoso. Agressividade com as palavras, rude, sarcástico, crítico demasiadamente. Marte em Gêmeos é aquela mente febril e aquele fanatismo intelectual. Quais são as lições que esse planeta neste signo pode nos dar? São lições importantes, porque ele vai ficar muito tempo, então vai dar tempo da gente assimilar, vai dar tempo da gente se auto-observar, tá? Então a auto-observação das próprias tendências impulsivas e das características coléricas
que passam pela mente, que passam pela comunicação. Então a gente pode observar em que grau esse excesso e esse comportamento argumentativo ele pode afetar as pessoas à nossa volta e prejudicando essas pessoas e prejudicando assim as nossas relações, tá? Então, se a gente aprender com isso, então esse trânsito ele vai ser muito positivo no sentido dos aprendizados, tá? E como é que a gente deve aproveitar na prática esse trânsito astrológico? Esse é um período muito poderoso para quê? Para mergulhar, para investigar. Então você pode aproveitar essa energia febril da mente para escrever aquele livro que você já vem sonhando há muito tempo em fazer, preparar várias aulas, como eu falei, Virgem, inclusive é esse período do ano onde a gente já começa a pensar no próximo ano, então você já pode preparar aulas, ver que cursos o ano que vem, enfim, começar a fazer esse planejamento estratégico, mental e intelectual para o próximo ano. E Gêmeos também tem a ver com o quê? Com marketing, publicidade e, sobretudo, socialização com os amigos. Então vai surgir esse ímpeto e essa vontade de estar entre amigos, de fazer essas trocas, de fazer pequenas viagens. Então, tudo isso pode acontecer. No entanto, é importante considerar aquilo que eu falei antes da autoobservação sobre os limites das palavras para não causar conflitos nas relações, tá? E quando você sentir que está em guerras internas, em conflitos, use esse excesso de energia com os exercícios físicos que Marte em Gêmeos também propiciam, tá? Quando você dá aquela corrida, que você faz aquele exercício físico, você vai sentir que a mente ela vai aliviar aquelas preocupações, aquela intensidade e aquela obsessão, né, que Marte em Gêmeos cria no pensamento, tá? E, claro, a questão da meditação regularmente, que é muito importante para que a gente alcance aquele estado de paz interna. Quando estiver nessas guerras, quando estiver no meio dos conflitos e das argumentações, a gente sempre vai conseguir achar esse lugar interno de paz. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Não esquece de curtir, compartilhar e espalhar as boas notícias que eu procuro trazer sempre aqui no canal. E não esqueçam de fazer aquela intenção para a lua nova. E na energia de Virgem, a intenção deve ter a simplicidade, deve ter a humildade, que são virtudes muito importantes para que a gente possa ajudar o mundo à nossa volta e contribuir para a paz que é tão necessária nesse momento histórico que a gente está vivendo. Namastê e até a próxima.